Oi pessoal, essa é uma segunda videoaula sobre os movimentos literários que escreveram poesia no século XIX e agora a gente vai conhecer as características daqueles três movimentos que já foram apresentados no primeiro vídeo. Vamos começar pelo primeiro movimento, que foi o romantismo. Tá? Quais são as principais características do romantismo na poesia? Essencialmente, elas não vão se diferenciar das características da prosa. Então, o romantismo ele vai ser individualista, e isso significa que ele enfatiza criações que são subjetivas, centradas no eu, nas emoções desse eu que vão ser muito intensas. Essa é uma característica bastante fundamental que vai diferenciar a poesia romântica, principalmente da poesia parnasiana, tá? Essa concentração no eu, então tá tudo centrado numa perspectiva objetiva, você vai encontrar muitas marcas dessa primeira pessoa do discurso, nos verbos, nos pronomes, e a gente vai ter um eu que é muito emotivo e cujas emoções são bastante profundas, tá? É um movimento que valoriza o individualismo também na concepção de beleza, foi a coisa que a gente discutiu no primeiro vídeo, então por isso ele vai ter uma atitude iconoclasta. Os poetas românticos, eles quebram muitas das regras que orientavam a produção de poesia até então. Por exemplo, quando se fazia um poema narrativo de caráter épico, o modelo que você seguia no primeiro canto era mantido em todos os cantos, tá? Mas quando a gente vai para o romantismo, se você tem um poema narrativo, o modelo de um canto não serve para os outros. A gente vê isso tanto em Ijucapirama como em Navio Negreiro, que são os dois poemas narrativos mais importantes desse movimento. O canto primeiro de Ijucapirama, o canto primeiro de Navio Negreiro, vão ser esteticamente diferentes do segundo canto, que é diferente do terceiro, que é diferente do quarto. Então, cada etapa da narração vai ter um modelo estético diferente, porque o poeta está, de maneira independente, tentando procurar qual é a estrutura poética que vai gerar o efeito que ele pretende para aquele momento do texto, e não um padrão pré-estabelecido simplesmente porque se convencionou que deveria ter uma forma única, tá? A gente vai ter um movimento que idealiza bastante a mulher amada. Então, um dos grandes temas do romantismo é o amor em diferentes formas, principalmente o amor não correspondido ou o amor platônico, e nesse apresentar a mulher amada, a gente tem uma mulher amada extremamente idealizada e um amor muito idealizado. A gente tem também uma poesia que procura fazer uma fusão entre o eu lírico e a natureza. O eu lírico vai encontrar no ambiente natural um reflexo de suas próprias emoções, como a gente também tem presente na prosa. E no Brasil, a poesia está organizada em três grandes gerações. Enquanto a prosa romântica ela se divide em temas, você tem romances que vão se classificar pelo espaço e pelo tempo em que a narrativa se desenvolve, a poesia ela se divide em gerações, porque você vai ter três grandes épocas de produção de poesia, cada época tem a sua característica temática e também uma certa mudançazinha ali na visão de mundo, que depois a gente vai estudar com mais atenção. E aí, a gente tem três grandes autores desse movimento, cada um sendo o principal representante de sua geração. O Gonçalves Dias é o grande representante da primeira geração, o Álvares de Azevedo é o grande representante da segunda geração e o Castro Alves é o grande representante da terceira geração do romantismo brasileiro. Para você ver um pouquinho melhor essas características em ação, deixa eu te apresentar um trechinho de um poema do Álvares de Azevedo. Nesse texto a gente vai conseguir ver bem três características do romantismo. A gente vai conseguir observar a subjetividade exacerbada, centrada no eu, a grande intensidade emocional e a comunhão desse eu com a natureza. A gente vai ver que a gente tem um eu ambientado ali num espaço marinho, ele vai estar num espaço de praia junto com o mar, e esse espaço da praia e o clima que a gente vai ter ali na praia, o tempo que a gente tem naquele momento da praia, refletem as angústias emocionais desse eu. Olha só. Aqui nas praias onde o mar rebenta e a escuma no morrer os seios rola, virei sentar-me no silêncio
puro que o meu peito consola. Então, assim, eu procuro o espaço marinho porque lá ele consegue ter consolo dessas tristezas, dessas angústias. O que é escuma? É a espuma do mar, só que na época se usava a palavra escuma. E os seios são os dois lados do peito. Quando os românticos usam a palavra peito, eles estão usando geralmente metonímias, eles estão falando dos próprios sentimentos. E seios é aí a parte física, os dois lados do peito, tá? Sonharei. Olha aí a evasão no sonho, muito típica do romantismo. Lá, enquanto no crepúsculo, como um globo de fogo, o sol se abisma e o céu lampeja no clarão medonho de negro cataclisma. Onde é que ele vai sonhar e como é que está esse ambiente? Ele vai sonhar lá na praia, no momento do crepúsculo, então enquanto o sol está descendo, e o sol ele vai caracterizar, né? Ele vai comparar. O sol está entrando nesse abismo do horizonte como um globo de fogo. E nesse momento o céu lampeja no clarão medonho de um negro cataclisma. Está vindo uma tempestade, o céu vai lampejar num clarão medonho. Então vem esse relâmpago muito forte que dá essa sensação de horror diante daquele acontecimento. Enquanto a ventania se levanta e no ocidente o arrebol se ateia, o arrebol é esse momento do crepúsculo em que vem essa cor avermelhada, tá? Então vem essa tempestade, olha como isso traz essa angústia do eu agora na natureza, muito vento, essa cor avermelhada no horizonte, como se estivesse tendo fogo, né? A teara, a gente usa isso para fogo. Enquanto a ventania se levanta e no ocidente o arrebol se ateia, no cinábrio do empírio derramado a nuvem que rocheia. Ele continua aí a descrição. Cinábrio, gente, é o vermelhão e o empírio é o céu. Então, a gente tem uma nuvem que vai se arroxear, cores ali do crepúsculo, no céu, no cinábrio, nesse vermelhão do empírio, e ela está lá se derramando. Hora solene das ideias santas, o crepúsculo é a hora solene das ideias santas, que embala o sonhador nas fantasias, quando a taça do amor embebe os lábios do anjo das utopias. Então ele é muito sonhador, e o sonho dele é uma utopia, esse sonho impossível. E essa hora solene do crepúsculo embala essas fantasias do sonhador. Oceano de Deus, ele está conversando agora com essa natureza. Que moribundo, a cantiga do nauta mais sentida, tão triste suspirou nas tuas ondas, como um adeus à vida. Então, portanto, será que teve outra pessoa que, como eu, quase à morte, cantou uma cantiga de um navegante tão triste aqui? Outra pessoa já veio procurar o oceano tão suspirante, cantando como se estivesse dando adeus à vida? Esse momento aí de profunda tristeza em que a gente tem essa proximidade mesmo com a morte. A gente sabe que o romantismo tem esse escapismo no sonho, às vezes esse escapismo na morte, como forma de se libertar desse profundo sofrimento, dessa grande angústia. Então, a grande angústia, a procura pelo ambiente da natureza para comungar com a natureza, e a natureza reage com essa ventania, com essa tempestade, com esse momento do ocaso, né, do crepúsculo, e a gente tem aqui o texto todo centrado no eu, características bem românticas nesse texto do Álvares de Azevedo. Vamos agora observar as características gerais da poesia do parnasianismo. O parnasianismo, ele, ao invés de ser individualista, ele é positivista, o que implica que ele vai acreditar no progresso e vai valorizar a razão, tá? E ele vai enfatizar a criação poética objetiva, concentrada em assuntos externos ao eu. É mais raro no parnasianismo, principalmente o parnasianismo de raiz, feito na França, você ter uma poesia que vai falar sobre o eu poético. No Brasil, a gente tem vários textos que vão falar no eu, mas já são adaptações de como o poeta brasileiro vai vivenciar esse movimento. Na teoria, eles são bem objetivos. O parnasianismo, como acredita que a noção de beleza pode ser objetivamente compreendida e, portanto, reproduzida, ele estabelece padrões estéticos e criou manuais de orientação para atingir esses padrões.
vai ter muitas regras para um poeta parnasiano seguir para ele poder atingir esse ideal de beleza. Por exemplo, regras a respeito de vocabulário. Tem palavras que são consideradas não poéticas e que não deveriam aparecer em um poema se você quiser fazer um bom poema. Essas palavras não poéticas, que eram retiradas ali da lista, eram às vezes por causa do som, palavras que eram consideradas feias porque sonoramente seriam feias, segundo um padrão que, enfim, está criado lá por eles. E tinham palavras que eram consideradas antipoéticas por causa do conteúdo, o significado mesmo, porque são representativos de coisas feias, grotescas. Eles não queriam falar sobre coisas feias porque a beleza universal não fala sobre coisas feias. Essa ideia de beleza universal também estaria nos temas. Então, para você conseguir fazer um poema que universalmente e atemporalmente vai ser considerado belo, você vai ter temas que vão ser considerados universais e atemporais. E os temas mais valorizados pelos parnasianos quais foram? A mitologia e a história clássica greco-romana, e a própria arte é um grande tema para os parnasianos. Eles vão fazer muito poemas sobre poemas ou poemas sobre obras artísticas. Tem um dos nossos poetas que vai falar muito sobre vasos, ele vai fazer muitas descrições de objetos artísticos como vasos. E aí, uma imagem muito típica dos poetas parnasianos, por causa dessa seleção de temas, eles mesmos se referem como poetas nas torres de marfim, porque ele estaria afastado do mundo para poder encontrar essa beleza universal e atemporal, mas isso significa também que eles estão desconectados da realidade social. Por isso, a gente não pode falar do parnasianismo como sendo o realismo ou o naturalismo na poesia, porque o realismo e o naturalismo eles se interessam por questões sociais e o parnasianismo não, ele se desconecta da realidade social, tá? E os poetas brasileiros, eu já mencionei isso antes, eles são menos objetivos do que o movimento defendeu lá na França, mas são bem mais contidos em subjetividade do que os poetas do romantismo. Os nossos principais poetas, eles costumam ter influências do romantismo ou do simbolismo que vai vir, mas você não vai confundir uns com os outros pela maneira de escrever, tá? E a gente tem 3 grandes poetas aqui nesse movimento no Brasil. O Alberto de Oliveira, que é o mais parnasiano de todos, porque é o mais objetivo. O Olavo Bilac, que tem características ainda que se comunicam com o romantismo. E o Raimundo Correia, que vai ter características que dialogam com o que vem em seguida, que vai ser o movimento simbolista. Para você ver essas características em um poema, deixa eu te apresentar esse texto do Olavo Bilac. É um soneto que é metapoético, é falar sobre a própria poesia e o ofício do poeta. A gente já vê isso no título A um Poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Então ele não fala como se ele estivesse passando por isso. Ele está falando de alguém que é um poeta. Esse poeta se afasta da realidade, como que isolado na tal da Torre de Marfim, e como se fosse um monge beneditino, ali no claustro, na sua cela, que é isolada do mundo, né? Os monges beneditinos, eles se afastam do mundo regular, do mundo terreno, para poder exercer essa atividade, mas uma atividade que é prática, né? Você está ali trabalhando, suando, para poder escrever bem. Mas que na forma se desfaça o emprego do esforço. Então, quem vai ler o poema não deve identificar esse esforço do trabalho. E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo grego. Olha a inspiração clássica da beleza universal, que é típica dos poetas parnasianos. Desses 3 movimentos, se na poesia você encontra referências à Grécia Antiga e a beleza das obras artísticas da Grécia e de Roma, muito provavelmente você está diante de um poeta parnasiano. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. O objetivo é conseguir um poema que seja perfeito, belíssimo, mas que não se deixe ver como é que o poeta conseguiu aquele efeito. Ele deve conseguir a perfeição também apagando todo o esforço do esboço, como quando você tem o desenho final que você apagou todas as marcas do esboço do artista.
Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura e inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Ele concebe aqui um ideal tão universal de beleza que olha que a palavra beleza veio em maiúsculo, né? É a beleza, aquela que serve para todo mundo em todas as épocas. Por fim, as características gerais da poesia do simbolismo, quais vão ser? Ele é um movimento metafísico, então que tem uma grande carga de espiritualidade, principalmente cristã, e ele é muito consciente do caráter arbitrário da linguagem. A gente já falou sobre o fato da linguagem não comunicar, mas sugerir. Isso vem porque o que é uma palavra, por exemplo, a sequência de sons ou de letras cachorro, não sei exatamente o que é um cachorro. Não? Somente uma sequência de sons que poderia nomear outra coisa como cadeira, tá? E isso faz com que a capacidade de comunicação da linguagem seja mais sugestiva do que representativa, né? Como eu penso um cachorro, o que é que esse som, o que é que essa escrita da sequência de letras me motiva é diferente do que outras pessoas pensam. Por causa disso, o simbolismo ele enfatiza uma criação poética que vai ser abstrata, que representa uma realidade metafísica que você não pode tocar e que é muito consciente dessas limitações de comunicação da linguagem. Ele vai falar muito sobre temas que não são tangíveis, que não são concretos, como o sonho, ou a música, ou experiências espirituais. E ele vai observar na realidade concreta, que vai ser decadente, uma propriedade estética insuspeita. Muitas vezes você vai ter essa beleza de uma coisa que normalmente é considerada feia. E o principal fundamento estético dos simbolistas é a sugestão, através de símbolos e de estímulos ao inconsciente, já que boa parte das nossas percepções não vem na mente consciente, vem na mente inconsciente. O inconsciente é muito importante para os simbolistas e ele começava a ser discutido na ciência desse final do século XIX, quando o simbolismo surgiu. Como a beleza vai estar numa coisa que não é tangível, e eu não consigo representar a beleza pela linguagem, porque a linguagem só consegue sugerir, ela nunca vai ter uma representação exata daquilo que eu penso, o fundamento principal da poesia dos simbolistas é a sugestão. Como é que eles conseguem fazer essa sugestão? Por símbolos e por estímulos ao inconsciente. O que é que isso significa na prática? Se a linguagem só consegue sugerir, eu posso fazer metáforas que vão ser metáforas completamente livres de qualquer conhecimento prévio de literatura que o meu leitor pode ter. Eu estou livre para criar metáforas que são muito inusitadas e que valem para aquele poema e não para outros. Isso faz com que o texto simbolista muitas vezes seja hermético, ele seja difícil, enigmático de ser compreendido. Para você ter um exemplo, tem um soneto de Mallarmé, que é o grande simbolista, ou um dos grandes simbolistas da França, que ele chamou de soneto em X, porque ele vai explorar essa sonoridade do final de palavras em X. E aí ele criou uma palavra, tix. Ele diz numa carta, está registrado, que ele não conhecia essa palavra, que ele não sabia se essa palavra existia em alguma língua e que, na verdade, ele preferia que essa palavra não existisse em língua nenhuma, porque então ele teria criado algo completamente novo e original e enigmático e que poderia sugerir para o leitor dele absolutamente qualquer coisa. Os estímulos ao inconsciente, que também embasam a poesia do simbolismo, elas vão ser feitas principalmente através de sugestões sonoras. Eles vão trabalhar muito a musicalidade do texto, que vai ser construída pela evocação dos mesmos sons de vogais e de consoantes, aquelas figuras de linguagem chamadas de aliteração e assonância. A aliteração é a repetição dos sons das consoantes, a assonância é a repetição dos sons das vogais, e eles vão trabalhar muito com sinestesias. A sinestesia é aquela figura de linguagem em que você pega sensações que vêm por sentidos diferentes, por exemplo, a visão e o tato. Quando a gente fala que o vermelho é uma cor quente, a gente está fazendo uma sinestesia. Um cheiro doce também é uma sinestesia. Você está atribuindo um sabor para uma sensação que vem pelo olfato, tá? Uma observação importante sobre o simbolismo no Brasil é que foi um movimento muito mal recebido em sua época. Ele foi muito estigmatizado como coisa de gente com problemas mentais, mesmo assim, para o pessoal falar sobre diagnósticos mentais.
mas ele teve muita importância, ele teve muita influência, principalmente na poesia que vai ser produzida na década de 1930, que vai trazer essa questão metafísica, espiritual e essa questão sonora de volta à produção poética. Desse movimento a gente destaca sempre dois autores brasileiros, o Cruz e Souza, muito importante no simbolismo no planeta Terra, ele é muito estudado na França, o berço do simbolismo, e o Alfonso de Guimarães. Depois a gente vai falar mais a respeito desses dois autores. Para você ver as características do simbolismo postas em prática, deixa eu te mostrar esse soneto do Alfonso de Guimarães. O título está em latim, Electra ut sol significa âmbar como o sol, nem luz de astro, nem luz de flor somente, um misto de astro e flor. Notaram que ele não falou ainda o que é essa coisa, só deu propriedades? Então ele está sugerindo, ao invés de nomeando a coisa. Isso é típico da poesia simbolista. Que olhos tais e que tais lábios certos, e só por serem seus, são muito mais do que isto. Ela é a tulipa azul do meu sonho deserto. Ela quem? A gente vai em primeiro momento pensar, a mulher amada, mas não necessariamente, pode ser uma figura espiritual, tá? Onde existe, não sei. Mas quero crer que existo no mesmo nicho astral, entre luares abertos. Então, essa imagem é de uma coisa que não existe. Esse ser que ele nomeou como um ela, e que ele ainda não disse o que é exatamente, é um ser que não tem existência concreta, ou pelo menos não que ele saiba. Mas ele gostaria de existir no mesmo plano em que ela existe. Esse plano é um plano aberto entre luares, em que branca de luz sublime a tenho visto, longe daqui talvez do céu bem perto. Então esse ela é uma visão que tem formas femininas, já que é um ela, mas que não tem uma existência concreta, tá vendo? Não é físico isso. Essa imagem âmbar como o sol que ele construiu lá no título é uma imagem de uma realidade abstrata, metafísica, e que tem algo de espiritual, né? Já que está perto do céu. Ela vem sororal, então sororal aí vem de soror, de sororidade, é uma irmandade de caráter feminina, vibrante como um sino, despertar-me no leito, ouro em tudo, na face de anjo morto, na voz, no olhar sobredivino. Então ela é toda dourada, essa imagem que o desperta. Nasce amanhã, a luz tem cheiro, olha a sinestesia. Ei-la que assoma pelo ar sutil. Então ela vai se dispersar no ar sutil, tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó sonora audição colorida do aroma. Olha essa sinestesia aqui no final. A gente tem uma sensação auditiva, uma audição sonora, mas que também é colorida e que tem cheiro. E é isso que provoca essa visão nele. O que é essa visão? Continuamos no mistério. Ela só é sugerida para a gente, essa experiência, que pode ser de caráter espiritual ou pode ser o encontrar uma beleza que é abstrata e que vem ali como inspiração poética. A gente não tem certeza, e o simbolismo gosta de trabalhar com essa incerteza, deixar aberto para o leitor complementar o sentido do texto. Eu espero que com esse vídeo você tenha compreendido as características desses três movimentos. A gente depois vai aprofundar o conhecimento desses três movimentos, do romantismo, do parnasianismo e do simbolismo, estudando as obras dos autores. Espero que você tenha aprendido por hoje. Um beijo e até a próxima.